Oi, gente, boa tarde. Então, que bom que vocês voltaram pós-almoço. Seguimos, né, com a nossa agenda bem intensa durante a tarde. E eu já passo, então, a palavra para o Dr. Rafael Calix, que vai falar um pouquinho para a gente, né, gente, dos principais avanços da oncologia nos últimos anos e já trazendo aí algumas reflexões sobre os desafios que a gente tem na prática. Tá bom? Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Lu. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos. Bom, eu decidi fazer uma apresentação sem slides aqui para inovar um pouco, até porque eu mudei minhas opiniões ao longo do dia, de ontem e de hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre avanços, mas antes de falar de avanço, eu vou falar como que eu contextualizo o avanço. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que cada um que tem um avanço, seja um laboratório, seja um pós-graduando, acha que aquilo que ele tem é o centro do mundo e vê de maneira honesta naquilo como o maior avanço da história da oncologia e acha que aquilo tem que ser oferecido para todo mundo. Isso vale para tecnologia, isso vale para testes, isso vale para drogas, isso vale para tudo. Então, sempre ele vai ter um viés de que não, isso aqui é que é realmente necessário. E para você poder modular esses interesses ou esses achômetros de que aquilo ou aquilo é o mais importante do universo, você tem que ter uma visão global. E você tem que ter uma visão global que te permita priorizar e analisar com bastante frieza qual é a prioridade que eu preciso, qual é o buraco que eu preciso preencher primeiro, qual é o buraco que eu preciso preencher em segundo lugar e como que eu aloco recursos e qual doença é mais importante eu abordar agora, direcionando recursos preferencialmente. E esse conhecimento, essa sabedoria de olhar para o quadro inteiro da oncologia e ter uma noção disso não é uma coisa fácil. E, nesse sentido, mesmo não sendo uma coisa fácil, caiu nas costas aqui do Fernando Henrique, que está sentado na minha frente, e a gente reza e roga para que ele tenha sabedoria para conduzir isso e saber priorizar. E a gente está, obviamente, muito feliz que é alguém jovem, dinâmico, que entrou para essa posição, e principalmente ontem ele falou, eu estou aqui para escutar, isso é muito importante. A gente saiu de uma era onde Maria Inês sabia tudo, e ouvia e saía pelo outro ouvido, agora quem sabe para uma era onde ele vai ouvir as diversas fontes de informação e vai ter a sabedoria para conduzir da melhor maneira possível o que vai ser feito. A outra coisa que é importante quando a gente pensa em avanço é que absolutamente nenhum avanço em oncologia clínica nos últimos 30 anos substitui regulação, velocidade de acesso a diagnóstico, velocidade de acesso ao primeiro tratamento. Nada, nenhuma droga e nenhuma indicação em oncologia cura mais do que você conseguir fazer um processo célere. Portanto, quem inventar uma regulação perfeita vai ter salvo muito mais vidas do que a melhor droga inventada nos últimos 50 anos para a oncologia. E, nesse sentido de fazer um processo célere de acesso, existem diversas ideias. Então, por exemplo, estão reativando mais médicos. Os médicos do programa Mais Médicos são quem vai atender nessas periferias que são completamente mal atendidas e que agora vão ter um médico lá, mas esse médico precisa de um treinamento mínimo para saber quando suspeitar um câncer e tem que ter autonomia para, eu vou dizer assim, furar a fila da regulação normal para que tenham acesso rápido a uma biópsia. E, óbvio, a gente passou a manhã inteira discutindo biópsia, eu não vou repetir a importância da biópsia aqui, mas tem que ter uma rede que acolha essa necessidade, essa demanda de uma biópsia, de um diagnóstico precoce, mas eu sugiro que a gente treine o médico dos mais médicos, assim como, por exemplo, outro dia entrou uma paciente no consultório cujo marido é um anestesista. Aí eu perguntei, você faz anestesia? Não, eu tenho uma empresa de anestesia e de emergencistas. Ah, é? E quantos médicos você tem no teu grupo? Eu esperava que ele falasse 20, 30, ele falou, 5 mil. Que? 5 mil? 5 mil entre anestesistas e emergencistas. E aí eu falei, o que os teus emergencistas têm de treinamento de oncologia para saber quando desconfiar de que se trata de um tumor que eles estão vendo? Ele nunca. Eles vêm com o que eles sabem da faculdade. Então, agora, a gente está, junto com ele, desenvolvendo um projeto para educar esses 5 mil emergencistas para que eles reconheçam sinais e sintomas que potencialmente poderiam indicar um câncer e, óbvio, eles vão ter que, de alguma maneira, contornar toda a regulação, seja a regulação na saúde suplementar, seja a regulação na saúde pública. Eu nem sei onde esses 5 mil emergencistas trabalham. Então, uma regulação perfeita vai salvar mais vidas que qualquer avanço de oncologia que eu possa citar
aqui. E a gente não pode esquecer que tudo começa com a biópsia, que foi amplamente discutida. Bom, a outra coisa que a gente tem que falar antes de falar dos avanços vamos definir avanço? O que é avanço em oncologia? Então, avanço em oncologia é uma de 3 coisas, e só estas 3 coisas. Ou você cura mais, ou você não cura porque a doença é metastática, mas você proporciona vida mais longa, você vai viver mais tempo, ou você melhora a qualidade da vida. Só essas 3 premissas justificam incorporações. Aí você vai dizer, pô, Rafael, mas para eu saber se cura mais, eu precisaria seguir pacientes por 5 anos. Para eu saber se vive mais, eu precisaria seguir, às vezes, por 10 anos a paciente. Eu não posso esperar 10 anos de um estudo para só então solicitar a incorporação de uma droga ou de uma tecnologia. Concordo, tanto que os estudos são desenhados com o que em inglês se chama de surrogate endpoints, ou seja, objetivos primários de equivalência. Então, se acredita que, se eu controlo a doença por mais tempo, que eu chamo de sobrevida livre de progressão, que isto seria um indicativo de que a paciente vai viver mais tempo no final do dia, independente dos tratamentos subsequentes até a morte dela na doença metastática. Mas isso não necessariamente é uma verdade absoluta. O que daria para fazer? Ok, eu quero curar mais ou viver melhor. Mas se eu não tenho o dado e o segmento longo o suficiente, eu posso sim, a Anvisa pode dizer, olha, eu vou dar o registro para essa droga aqui com base em sobrevida livre de progressão mais alta, pendente o dado de sobrevida global. E no dia que vier o dado de sobrevida global, que o segmento for longo o suficiente, se não se cumprir os X meses ou X anos a mais de sobrevida global, esta droga perde o registro. O FDA faz isso, na Europa existe isso, no universo inteiro existe isso. Por que aqui não pode existir uma coisa assim? Então, um registro ele pode sim ser condicional, e isso é uma coisa que a gente tem que introduzir. E o outro lado é da responsabilidade, quando a gente está lidando com um sistema que tem recurso limitado. Então, por exemplo, eu posso dizer que cirurgia robótica é um avanço tecnológico. Eu posso dizer que cirurgia robótica tem 1 dia a menos de internação numa prostatectomia robótica. Agora, a pergunta é, eu curo mais com cirurgia robótica? Eu proporciono uma vida mais longa ou de melhor qualidade com cirurgia robótica? E se a resposta é não, então a prioridade do Fernando Henrique não é que seja incorporada a cirurgia robótica a um custo monumental em detrimento de outras tecnologias. Não é que aquilo não pode ser incorporado no SUS ao longo do tempo. Pode, mas não pode consumir recurso que seria estritamente necessário para outras eventuais tecnologias que prolongam a vida ou curam mais. E nesse sentido ainda de decidir o que é avanço, então, a gente tem que hierarquizar e deixar muito claro para qualquer detentor de patente que quer propor incorporações, de que, olha, se você tem uma droga que não vai viver mais, não vai viver melhor, ou não vai curar mais, nem perca o seu tempo, e está tudo bem, entendeu? Porque nós não temos dinheiro para pagar tudo. Isto aqui não é os Estados Unidos, onde tem dinheiro para pagar tudo. A outra coisa que eu queria falar, antes de falar dos avanços que ocorreram ao longo do tempo, é suplicar para que a gente evite erros graves como os que aconteceram nos últimos anos. E eu vou listar só alguns. Registro da Anvisa completamente desconsiderando o custo, o valor de uma tecnologia. Então, eu não sou contra que a Anvisa olhe somente para o dado científico de algo, deixando de lado um pouco a preocupação financeira. Ela tem que, primeiramente, olhar o mérito científico de uma tecnologia. Mas depois, passou num primeiro crivo, ok, agora, para que isto venha para o Brasil, nós temos que considerar a questão econômica. Não pode ser desvinculado completamente, porque uma vez que está dado o registro, mesmo que eu não consiga ou consiga precificar depois, isto é uma receita para judicialização, e judicialização é uma catástrofe, embora seja uma catástrofe frequentemente necessária para proteger a nossa população. Outro erro grave que aconteceu nos últimos vários anos é o conceito brasileiro de que, se você aumenta tremendamente o número de indicações para uma determinada medicação, isto não tenha necessariamente uma implicação de que o preço deve cair. Me fala na sociedade, no mundo real,
aonde você viu um comprador que multiplica por 10 o número de apartamentos, ou de carros, ou de caixas de caneta que ele vai usar para desenhar, e que não consegue um desconto? Como assim tem que continuar pagando a mesma coisa? Então, se o SUS incorporou uma medicação e agora multiplicou por 10 as indicações e por 100 o número de pacientes que vão tomar, o preço vai ficar fixo? Aonde? Como assim? Como não está estabelecida uma regra pela qual tenha que existir uma redução do preço, uma vez que aumenta o número de indicações? Outros pecados que não podem voltar a acontecer. A Conitec aprovar para a incorporação de uma tecnologia no SUS, no entanto, não considerar como vai prover os recursos necessários para isso. Isso é uma receita de judicialização. Está feita a receita. Olha, imunoterapia para melanoma está aprovado. Cadê o recurso? Não tem. Cada hospital paga o seu. O hospital não tem recurso, não tem de onde tirar, não vai comprar. O paciente está sabendo, olha, a Conitec recomendou. Como assim, médico, você não vai me dar? Aí o médico fala, não, eu não posso nem falar sobre o nome da droga, porque a direção do hospital vai me demitir. Aí o que o paciente vai fazer? Processar, e tem mais é que processar, porque isso é uma aberração. E essas aberrações não podem voltar a acontecer, porque isso impede qualquer avanço civilizatório na oncologia. Tá? Depois, um outro exemplo do que não pode voltar a acontecer. No final do ano passado, saiu uma portaria que determinava ou pretendia que, num futuro próximo, iria passar a ser feita a compra centralizada de algumas medicações oncológicas. Ou seja, a única coisa que está funcionando mais ou menos você quer tirar, então não pode. Tudo bem que a logística não tem que ser por conta do governo, o governo não tem que fazer essa logística, mas a precificação centralizada, a compra centralizada tem que ser feita. E o laboratório ou o vendedor da tecnologia que se vire com a logística, e como eles não são empresas de logística, eles que contratem a Forbi, o SAR, o Oncoprod, sei lá eu quem, para fazer a logística, e o estoque, e a armazenagem e a distribuição. Bom, eu vou parar de dar exemplos dos pecados capitais que foram cometidos e vamos falar um pouquinho de avanço. Então, quando a gente fala em avanço, a gente, obviamente, tem que quebrar os avanços nas diversas áreas de tratamento oncológico. A primeira é cirurgia. O que ocorreu de grande avanço ao longo das últimas décadas? Cirurgia minimamente invasiva. Assim como a biópsia que foi mostrada hoje de manhã é cada vez mais minimamente invasiva, são biópsias guiadas por tomografia, por ressonância, por ultrassom, com agulhas em vez de abrir um corte no peito da pessoa, etc., as cirurgias também estão ficando progressivamente mais minimamente invasivas. E isto depende de um treinamento do cirurgião, depende de equipamento e uma das modalidades de minimamente invasiva é o uso da robótica, que é louvável, fantástico, só que não está disponível para 80% da nossa população. E se não está disponível para 80% da população, eu não posso querer agora fazer todas as residências terem um robô e treinarem cirurgiões a só saberem operar com o robô, esquecendo que 80% das pessoas no Brasil vão ser operadas sem robô. E a pergunta continua valendo: robô salva vidas? Robô cura mais? Robô melhora a qualidade de vida? Melhora, Rafael, diminui um dia o tempo de internação, em algumas cirurgias, em outras cirurgias facilita para perder menos sangue, etc. Ok, tem que pôr numa balança. A que custo isso? Se é um custo gigantesco, robô não é algo que seja prioritário. Radioterapia. Radioterapia, eu acho que é o quadro mais dramático, talvez, das três modalidades, pelo simples fato de que nós ainda não temos um parque instalado suficiente para suprir as necessidades da nossa população no SUS. E eu não vou me alongar nisso, mas em radioterapia ocorreram avanços, por exemplo, a diminuição no número de dias de radioterapia, às custas de um aumento da fração diária de radioterapia, o que se chama de hipofracionamento, que facilita tremendamente a agenda dos centros de radioterapia. Então, enquanto antes eu irradiava uma mama em 6 semanas, agora eu irradio em 1 semana, isso abre espaço na agenda. E isso, obviamente, depende de ter o equipamento, ter o acelerador linear. Enquanto a gente não tem o acelerador linear na medida do necessário, a gente não consegue otimizar a grade desses aceleradores. Uma outra área que a gente teve avanços importantes em oncologia e que nós estamos muito longe de sequer começar a avançar no SUS são os radiofármacos ou teranóstica. Então,
Radiofármacos, eles servem tanto para tratamento, mas também existe na medicina nuclear diagnóstico. E isso, cada vez mais, a gente tem drogas novas, modalidades novas diagnósticas, que ainda estão longe de entrar no SUS, mas essa é uma área que talvez o Ministério da Saúde deva olhar com carinho, e não só para o SUS, mas também para a saúde suplementar. A gente está tendo dificuldades com a rede de distribuição e fabricação destes radiofármacos. E, por último, eu entro na área que é a área que eu trabalho, de tratamentos sistêmicos. Eu, especificamente, hoje, eu só trato câncer de mama, mas, em termos de tratamento sistêmico, vocês têm que pensar que o tratamento sistêmico ele é dividido em quimioterapia tradicional, houve avanço zero nas últimas décadas, foram diminuindo progressivamente as indicações da utilização de quimioterápicos tradicionais, simplesmente porque eles não são eficazes em muitas indicações. Hormonioterapia já está estabelecido faz anos, faz décadas, o que serve em câncer de próstata, em câncer de mama, isso aí já tem disponível no SUS, tem disponível em todo lugar. E terapias-alvo, que foram sendo acrescentadas à lista de medicações que nós temos hoje em dia, e que dependem, sim, de testes sofisticados, os quais foram discutidos hoje de manhã, e que eu fiquei eufórico praticamente de ver que a Fiocruz vai começar agora a nos ajudar a prover diagnóstico molecular para diversas doenças, que poderia potencialmente ser alvejado por terapias-alvo. Problema, a terapia-alvo tem que estar disponível no SUS. Ela já está, muitas delas já estão na saúde suplementar, mas não estão no SUS. E é cruel eu fazer um teste, gastar um dinheirão com o teste, para ter um resultado que me diz que eu devo usar a droga A, B ou C, quando eu não tenho disponível a droga A, B ou C. Então, a gente tem que casar a realização do teste com a disponibilização da droga. Fazer descasado, eu já aviso, estou avisando, eu falei primeiro, é uma receita para judicialização. Tá? Se fizer descasado, vai judicializar. Então, terapias-alvo surgiram inúmeras, tem cânceres para os quais terapias-alvo constituem um leque imenso, por exemplo, cânceres de pulmão. Hoje em dia a gente não divide 2 ou 3 grupos de câncer de pulmão, a gente divide câncer de pulmão de acordo com o alvo que esteja presente, e só na ausência destes alvos a gente acaba lançando mão para a quimioterapia tradicional. E existe o quarto braço recente que surgiu, então eu falei de quimioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, e o quarto braço, que é imenso e crescente, da imunoterapia como medida de tratamento para cânceres mais diversos que vocês imaginam. Então, enquanto começou com um câncer, que era melanoma, depois entrou câncer renal e pulmão, e de lá para cá tem mais umas 20 indicações, 20 cânceres diferentes que se beneficiam tremendamente de imunoterapia, e dentro da imunoterapia, inicialmente era uma droga, depois surgiram mais 3, agora tem umas 10 já, o que nós chamamos de inibidores de checkpoint, e mais recentemente uma modalidade de imunoterapia, essa sim, personalizada, individualizada, que é o chamado CAR T-cell. CAR T-cell está sendo usado em tratamentos de linfomas, algumas leucemias, linfomas refratários e mieloma refratário, e isso é uma tecnologia absolutamente incrível, fantástica, mas que sai a um custo de 1 a 2 milhões por paciente, por tratamento. Tudo bem que o tratamento pode ser curativo e numa fase muito avançada da doença, mas não é uma coisa que o Ministério deva focar agora, opa, vamos aprovar CAR T-cell, vamos incorporar CAR T-cell. Não vai funcionar assim. E tem que existir a aprovação da Anvisa dessa tecnologia, porque não é possível que alguém que tenha todo o dinheiro do mundo no bolso e queira ser tratado no Brasil não possa ser tratado. Se é seguro e é eficaz, a Anvisa deveria dar registro, mas teria que ser um registro descasado da hipótese de que isso force o governo a pagar judicialização para essa tecnologia no SUS, ou mesmo convênios sejam obrigados a pagar se isso não for incluído no rol da ANS. Tá? Ocorreram avanços revolucionários, eu diria, nos últimos 10 a 15 anos, no tratamento de melanoma metastático. Isso já está disponível na saúde suplementar, isso não está disponível no SUS, apesar de a Conitec ter aprovado imunoterapia para melanoma, nenhum hospital do SUS consegue dar isso para os pacientes, isso está gerando demandas judiciais infinitas aí para ter acesso, o que é um desastre. Ocorreram avanços bastante significativos para diversas outras doenças tratadas com imunoterapia, com o prolongamento da sobrevida global e algumas curas, diferente de terapia-alvo, onde muito dificilmente se acha uma que cura a doença, embora muitas delas possam prolongar significativamente a vida desses pacientes. Em imunoterapia, não. Aí a gente já vê algumas curas em melanoma, em câncer renal,
um outro câncer de pulmão. Eu tenho um caso exótico de um cara que está curado de câncer de pulmão disseminado, ele estava entubado, morrendo. Então, assim, existem casos onde a imunoterapia cura, e isso tem que ser disponibilizado. Tá? Eu não quero me alongar mais, a mensagem que eu quero deixar é, embora eu seja oncologista clínico, que trato isso aqui, que é câncer de mama, e obviamente que eu tenho um viés de querer dar tudo para minha paciente e que tudo seja aprovado, a gente não pode perder de vista o quadro como um todo. E o quadro como um todo, eu juro para vocês, por favor, acreditem, a regulação, o acesso rápido ao diagnóstico e ao primeiro tratamento superam em muito, numa magnitude, sei lá, multiplicada por 10, qualquer porcentagem de ganho de cura que qualquer droga pode proporcionar, de todas as drogas que foram inventadas nos últimos 30 anos. Então, quando alguém vier com um aplicativo de um Waze da saúde, que o Tiago tentou desenvolver aí há uns 5 anos, e aquilo funcionar, isto é avanço em oncologia. Este é o maior avanço que nós podemos ter. Tudo bem? Com isso eu vou encerrar. Muito obrigado. Eu vou ficar um pouco mais, mas depois eu tenho que voltar para São Paulo. Tá? Obrigado, gente.